Então vamos lá, pegue a palavra de Deus, quando estão passando a rifa aqui. R$2 esse bolo maravilhoso, hein? É o café da manhã. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Essa rifa vai ajudar também, gente. Nós estamos aí com um ar está parado ali. Nós vamos ter que mudar toda uma fiação para poder acertar esse ar. E uma fiação é cara, né? Então, contamos com a ajuda de vocês na rifa desses R$15 e também nesse R$2 que está passando para hoje. Não é isso? Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. O título aqui é Cura de Naamã. Segundo livro de Reis, é bem no início da Bíblia, capítulo 5, versículo 1. Cura de Naamã. Quem encontrou, diz assim, amém. Quem não encontrou, misericórdia. Amém? Amém, misericórdia. Então, vamos ver quem tem a Bíblia da Ave Maria, qual é a página? 402. Quem tem a tradução da Ave Maria é a página 402, dependendo do tamanho da tua Bíblia. Se for a tradicional, 402. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Naamã, general do exército do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante do seu amo e era muito considerado, porque por meio dele o Senhor salvou a Síria. Era um homem valente, mas leproso. Ora, tendo os sírios feito uma incursão no território de Israel, levaram consigo uma jovem, a qual ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora, se meu amo fosse ter como profeta que reside em Samaria, ele o curaria da lepra. Ouvindo isso, Naamã foi e contou ao seu soberano o que dissera a jovem israelita. O rei da Síria respondeu-lhe, vai, que eu te enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu com os 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 vestes de festas. Levou ao rei de Israel uma carta concebida nesses termos, abre aspas. Ao receber esta carta, saberás que te mando Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido a missiva, o rei de Israel rasgou suas vestes e exclamou, sou eu, porventura, um Deus que possa dar a morte ou a vida, para que esse me mande dizer que cure um homem de lepra? Vede bem que ele anda buscando pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei tinha rasgado as vestes, mandou dizer-lhe, por que rasgaste as tuas vestes? Que ele venha a mim e saberá que é um profeta em Israel. Naamã veio com seu carro e com seus cavalos e parou à porta de Eliseu. Este mandou dizer-lhe por um mensageiro, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne ficará limpa. Naamã se foi despeitado, dizendo, eu pensava que ele viria em pessoa e diante de mim invocaria o Senhor teu Deus, poria a mão no lugar afetado e me curaria da lepra. Porventura, os rios de Damasco, o Abana e o Farfa, não são melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar e nele ficar limpo? E voltando-se, retirou-se encolerizado. Mas seus servos, aproximando-se dele, disseram-lhe, meu pai, mesmo que o profeta tivesse ordenado algo difícil, não o deverias fazer? Quanto mais agora que ele disse, lava-te e serás curado. Naamã desceu ao Jordão e banhou-se ali 7 vezes, como lhe ordenara o homem de Deus. E sua carne tornou-se tenra como de uma criança. Voltando então para o homem de Deus com toda a sua comitiva, entrou, apresentou-se diante dele e disse, reconheço que não há outro Deus em toda a terra, senão o Deus de Israel. Aceita este presente do teu servo. Pela vida do Senhor a quem sirvo, replicou Eliseu, não aceitarei nada. E apesar da instância de Naamã, ele recusou. Então Naamã disse, se não aceitas, permite ao menos que se dê ao teu servo da terra deste país.
tanto quanto posso carregar 2 mulas, porque doravante este teu servo não oferecerá mais holocausto, nem sacrifício a outros deuses, mas só ao Senhor. Entretanto, que o Senhor me perdoe ao teu servo o seguinte: quando o meu soberano entrar no templo de Remon para adorar, apoiando-se no meu braço, seja-me permitido também me prostrar no templo de Ramon, e que o Senhor me perdoe esse gesto a teu servo. Eliseu respondeu: faze-o tranquilamente. E Naamã o deixou. Palavra do Senhor. Veja a palavra de Deus. É um texto um pouquinho longo, mas importante para nós entendermos aqui o que aconteceu. A primeira coisa que eu queria partilhar com vocês é que diz assim, né? Naamã, general do exército do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante do seu amo e era muito considerado, porque por meio dele o Senhor salvou a Síria. Era um homem valente, mas leproso. Então entendam bem, a Síria naquela época era uma potência, e Naamã, general do exército da Síria, era o cara naquela época. Falava com o rei face a face ali, e mandava e desmandava. O rei tinha total e plena confiança nele, mas era leproso. Talvez nós possamos pensar assim: a minha vida, tudo transcorre normalmente. Tenho um bom trabalho, tenho uma boa família, nada me falta, mas lá dentro, escondidinho, existem lepras, que muitas das vezes não é vista por ninguém. Ou podemos até falar assim: não, minha vida está complicadíssima, está difícil, o desemprego agora bateu. Mas, para complicar mais ainda, aqui dentro existem lepras que ninguém vê, somente Deus. Naamã era assim. Mas percebam como que Deus vai agindo. Percebam como que Deus vai agindo. Às vezes nós não entendemos o desígnio de Deus. E como que é difícil entender o desígnio de Deus. Percebam como que Naamã fez. Como que Deus agiu. Naamã dá uma investida contra o povo de Israel. E ali o povo hebreu é saqueado, tudo de ruim acontece. E ele leva uma mulher escrava para a casa dele. Uma escrava. Uma hebreia escrava. Ali estava ela servindo a sua mulher. E essa escrava, ela poderia estar com o coração rancoroso. Mas, lembra do mais de Naamã, que era leproso? Mas ela era voltada para Deus. E ela não carregava esse rancor no coração. Como que é importante não carregar rancor ou rancores no coração. Através dessa mulher, onde ela estava, no lugar que ela foi ali levada como escrava, ali ela mostrou o poder de Deus. Talvez lá na tua família, pessoas que não vivem a fé que você vive, Deus está usando de você ali, para que você mostre o poder de Deus dentro daquele lugar, na vida daquelas pessoas. Talvez lá no teu trabalho, onde você é humilhado, passa por inúmeras provações, dificuldades, Deus te colocou ali para que você leve para as outras pessoas o quê? O Deus vivo e ressuscitado. Deus coloca você em pontos estratégicos para que Ele possa agir. Foi assim que aconteceu com Daniel e seus amigos, quando Nabucodonosor os levou para o Palácio Real. Lá, ele se decidiu, né? Daniel e seus amigos, Daniel falou: não, nós não vamos comer nada que é dado pelo rei. Não iremos nos contaminar. E Deus honrou a fé daquele homem. Essa mulher escrava estava ali, fala para sua senhora que se ele conhecesse um profeta de Deus, ele iria ficar curado. Ela não teve dúvida no que ela estava profetizando. Ela não teve dúvida naquilo que ela estava falando. Às vezes nós ficamos intimidados de falar de Deus para as outras pessoas. Às vezes nós nos fechamos para falar, falamos de tudo, futebol, Copa do Mundo, falamos de tudo, mas
na hora de colocar a palavra, ficamos tímidos, sem graça, com medo, achamos até que vamos perder amizades, vamos perder pessoas que estão no nosso caminho. Não queremos falar muito de religião, não. Mas não é falar de religião, é falar de Deus, que tem o poder de curar, que tem o poder de ressuscitar, que tem o poder de dar a vida. E ela foi forte daquilo que ela estava falando. Ela falou, se ele for, eu não estou duvidando, eu estou afirmando, se ele for lá na Samaria procurar esse homem de Deus, esse profeta de Deus, ele vai ficar curado. A mulher deve ter falado isso para Naamã. E ele tinha tudo para negar. Ele poderia falar, mas ela é uma escrava. Mas Deus estava já agindo na vida daquele homem, na vida daquela família. E ele então, não compreendendo nada ainda, vai até o rei da Síria e fala, olha, eu acho que eu tenho que ir lá falar com esse tal Eliseu, lá no povo de Israel. E o cara, achando que a coisa era mais de diplomacia, o rei da Síria falou assim, olha, vou fazer aqui um decreto, uma cartinha, né? Tu vai levar lá, dar uma carteirada lá no rei de Israel, e fala, o rei da Síria manda você curar esse homem de lepra. E ele faz a carta, e Naamã, chegando lá, mostra, e o rei de Israel fala, quem sou eu para curar esse homem de lepra, meu Deus? Quem sou eu? Outro ponto importante. A escrava mandou ele procurar o rei de Israel? Não. Mandou procurar o rei da Síria, falar com ele? Não. Era procurar Eliseu. Porque quem estava com a bênção era Eliseu. Não era o rei de Israel que tinha a bênção, não era o rei da Síria que tinha a bênção. Quem tinha a bênção era Eliseu. Ande e procure estar sempre do lado daqueles que possuem a bênção. Aliás, olha do teu lado para si mesmo, irmão, você é um abençoado. Fica perto de mim, por favor. É um abençoado que está aí do teu lado. E ele vai até aquela mulher, ele vai até o rei fala, não é nada a ver comigo esse cara, estou vendo que o rei da Síria quer um pretexto para novamente arrumar uma guerra. E naquele então, Eliseu escutou e falou, manda ele vir aqui. E então Eliseu pede para que ele vá, Naamã, e ele vai com os seus cavaleiros, mas não entra para falar com Eliseu. Mas por quê? Mas, aí entra outro mais. É o terceiro mais. Primeiro mais, o homem era o general, mas era leproso. A menina estava ali, escrava, mas era escrava. Mas, agora, ele chega na casa de Eliseu, mas não entra. Ele não entra por vários motivos. Por vários motivos, também nós não entraríamos, provavelmente, porque aqui dentro do coração as lepras. Tem lepras aqui que tem um nome chamado orgulho. Tem lepras aqui dentro que podemos já chamar orgulho, soberba e algo que é o nariz em pé, onde eu sou o dono da razão. Eu tenho a última palavra. Todo mundo está errado. Normalmente, a minha opinião tem que prevalecer. E quando isso não acontece, é igual uma espada que vai transpassando o meu coração. Porque o orgulho, como dizia Padre Léo, morre 3 horas depois que a pessoa faleceu. A pessoa morreu, está lá já enterrado, e o bicho está lá vivo ainda lá, o orgulho. 3 horas depois que morreu o orgulho, agora morreu mesmo. Tem jeito. Está muito ruim como que é, como difícil é. Ele não foi ver Eliseu. E a graça não ia acontecendo. Quando você não se curva, quando você não vai diante de Jesus, diante de Deus, diante do Espírito Santo, quando você não busca no lugar certo a graça, não acontece. Quando você não vai e deixa ter orgulho de lado e vai procurar aquilo que realmente é necessário, o milagre não acontece. Não acontece. Aliás, nós devemos parar de correr atrás de milagres e buscar aquele que tem o poder de realizar os milagres.
que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que, aliás, está lá em Lucas, eu vou pegar aqui para ler, deixa marcadinho aí, eu só vou ler aqui para não fugirmos aqui. É Lucas, depois você pode até ler em casa, Lucas capítulo 17, deixa eu confirmar aqui. Lucas capítulo 14, no capítulo 15, diz assim, Jesus falando, olha o que o Senhor fala, capítulo 15, versículo 7, digo-vos que, aliás, vou pegar antes para entendermos melhor, capítulo 15, versículo 3, então, ele lhes propôs a seguinte parábola, quem de vós que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E depois de encontrá-la, põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo, regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, ou seja, maior festa no céu, por um só pecador que se fizer penitência, que se converter, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus está falando aqui que ele, no céu, há uma festa, não quando acontece um milagre. Há uma festa não quando acontece algo extraordinário, mas quando um pecador se converte. E o tempo da conversão é agora. Nós, pecadores, estamos no tempo da conversão, de buscarmos a conversão, para que o céu possa festejar o quê? A nossa conversão diária. E é isso que lá atrás, voltando aqui ainda no livro de Reis, lá atrás, ele fala exatamente, quando ele fala, ele não querendo ir no rio para se banhar, não, eu não vou, mas ele estava rodeado de pessoas que queriam conversão dele. Por isso que é importante você andar com pessoas que possuem a bênção, porque lá no livro de Coríntios, não falo de memória, a palavra de Deus fala o seguinte, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, caminhe com quem quer viver aquilo que você está buscando, que é Deus, que é a sua conversão, que é a nossa conversão diária. A conversão tem que acontecer a todo instante, porque somos pobres e pecadores. Naamã, esse homem, cheio de orgulho, não quis entrar. Os servos dele, que estavam com ele, falam, mas meu senhor, o que ele te pediu foi que o senhor fosse só no rio se banhar. Mas ele falou, mas o rio do Abana é muito melhor do que esse rio Jordão. Mas meu senhor, o homem de Deus está pedindo algo simples, vai lá se banhar. Ah, mas lá o Farro era muito melhor do que o rio. Meu senhor, vai lá, se banha, tu não quer a cura, faça a tua parte. Às vezes a cura não acontece, porque nós não fazemos a nossa parte. Nós somos olha, acomodados demais. Nós nos acomodamos demais. Se estivesse chovendo, aliás, vou te perguntar, se estivesse chovendo, você teria vindo aqui? Eu tinha que estar aqui, porque eu estou transmitindo, mas eu não sei. Aliás, pergunta quem está do lado, você fala assim, meu irmão, se estivesse chovendo, você estaria aqui? Pergunta, mas não responda, não. Não sei. Eu não sei. Eu acho que você viria. Talvez, posso ter mais, eu acho que você viria. Tenho quase certeza disso. Porque se você tivesse, lembra aquela historinha que eu contei aqui? Você ganhou um bilhete premiado de 5 milhões de reais e uma casa de campo e uma casa na praia. O brinde é até meia-noite. E está lá em Taquatiara. Choveu, o túnel fechou, tudo parado. Em Niterói é assim, né? Para tudo, sabe disso.
Choveu, parou tudo, você não tem como ir, nem bicicleta, nem carroça, nem cavalo, nem nada, passa mais nada, tudo, parou tudo. Eu te pergunto, você entraria na Baía de Guanabara e iria nadando até lá para pegar teu prêmio? Eu acho que você iria, e eu também. 5 milhões. E mais uma casa de praia e uma casa de campo. Mas quando chove, nós pensamos 2 vezes assim, está engarrafado, está tudo inundado, deixa para a semana que vem. Gente, nós não podemos bobear. Nós não podemos bobear nesse período que estamos vivendo, que é do advento. Esse advento da igreja não pode ser limitado apenas no mês de dezembro. A conversão, ela tem que ser constante para a volta de Jesus. Para a volta, nos prepararmos para a volta de Jesus. Foi o que nós cantamos aqui agora, né? Vigia esperando a aurora. Naamã, ele ouviu o que os servos falaram para ele e ele tomou a decisão. Ele foi se banhar no rio. Às vezes Deus nos dá uma ordem tão simples e nós custamos a entender. Ele fala assim para a gente: reza e conversa comigo. Mas nós não temos tempo para rezar e conversar com Deus. Nós não temos tempo. Eu vou te perguntar aqui. Pergunta quem está ao teu lado. Aliás, pergunta para você, fala assim: meu irmão, qual é o teu horário de oração? Pergunta quem está ao teu lado assim, fala assim: meu irmão, qual é o teu horário de oração? Mas não responde não, só pergunta assim: qual é o teu horário? Não responda, pelo amor de Deus. Agora, se parar, fala assim: quantas vezes você falou nisso daqui hoje? E eu também. Nós não temos muito tempo para aquilo que é a coisa simples. Gente, coisa simples, porque parece que a oração é uma coisa simples demais. Parece que a oração é uma coisa tão simples que não vai acontecer. Que não vai acontecer. Josué, para que as muralhas de Jericó viessem cair por terra, qual foi a ordem que Deus deu para Josué? Dar voltas em torno de Jericó. Mas somente dando voltas? Sim, uma volta por dia. Até o 7º dia, 7 voltas. E quando Deus mandar, solta um clamor e as muralhas vão cair. Mas nessas voltas que vocês derem, em silêncio. É outra dificuldade que nós temos, nos silenciar para ouvir Deus falar. E é por isso que nós não oramos como convém, porque nós queremos pedir e falar, mas nós não gostamos de ouvir o que Deus tem a nos dizer. Nós não gostamos, porque nós não temos tempo de parar para orar. Você quer rezar, mas esse treco aqui não para de tocar, de vibrar o tempo todo. E se não vibra, você fica preocupado porque não está vibrando. E se não tem linha, se você olha, não tem Wi-Fi, se está sem, a tua operadora saiu do ar, você ficou a peixe, morrendo sem ar. O que foi? É dengue? Não, falta Wi-Fi. Leva ele para o Wi-Fi, ele leva para um lugar que tem Wi-Fi, respirou. Porque tem que respirar, tem que falar. Eu tenho que ouvir, eu tenho que ver o troço tremendo na minha mão ou no meu bolso, senão eu não tenho paciência. Nós somos assim, nós custamos entender que Deus é simples. O que Ele vai nos pedir foi o que foi pedido a Naamã: mergulha no Rio Jordão 7 vezes. São coisas simples. O que Ele está te pedindo é que você venha toda quarta-feira fazer o quê? Adorá-lo. Adorar a Deus. É adorar para vencer. Não tem outro jeito de você vencer suas dificuldades, suas lutas, se você não adorar a Deus. Não tem outra maneira de você se aproximar a não ser adorando a Deus. Naamã se banhou, ficou curado. E aí eu diria, curado da lepra? Sim. Aquela lepra que estava já exposta? Não. A lepra que estava escondidinha lá no coração. Aquela lepra que nós temos aqui dentro. A lepra do orgulho. Caiu o orgulho por terra. Ele agora vai até Eliseu, diz aqui a palavra. Ele entra e vai a Eliseu e diz assim para Eliseu. Vou ler aqui
para você. Versículo 15, capítulo 5, versículo 15. Voltando então para o homem de Deus, voltando depois da cura, né? Com toda a sua comitiva, entrou, apresentou-se diante dele e disse: reconheço que não há outro Deus em toda a terra, senão o de Israel. Gente, esse homem é um homem pagão. Ele adorava o rei, o Deus do rei. Lembra que aqui ele fala que ele fala para Eliseu, ele fala assim, olha, lá no versículo 18, entretanto, diz aqui já, que o Senhor me perdoe a teu servo o seguinte: quando o meu soberano, o rei dele, entrar no templo de Remão, que era o falso Deus, essas coisas que acontecem até hoje, né? Pessoas que adoram o falso Deus por aí. Aliás, vai chegando no final do ano, gente, cuidado com 3 ondinhas, né? 7 ondinhas, 20 ondinhas, né? Tem gente que pula aí 7 vezes, né? 3 sequências, para dar mais sorte ainda. Cuidado, se você não gosta de lentilha, não come. Ah, mas é para ganhar dinheiro. Não, talvez vai te dar até uma alergia, se tu não gosta daquilo. Então não coma. Ah, vou botar um pé de arruda na orelha porque tira mal os fluidos. Não, não faz isso não. Vai te dar uma micose na orelha. Procure aquele que tem o poder de curar você. Naamã pegou, ele entendeu, falou para Eliseu: não há outro Deus, e eu vou adorar o Deus de Israel, mesmo quando o meu rei lá entrar para adorar esse falso rei, esse falso Deus, eu vou porque eu tenho que fazer o protocolo, mas o meu coração estará voltado para o Deus de Israel. Gente, isso significa conversão. O céu entra, lembra? Lá em Lucas, lembra agora? O céu festeja aquele que se converte. O céu festeja aquele que entende que só o Senhor é Deus. O céu se abre, as comportas do céu se abrem para aqueles que acreditam que Deus tem o poder, somente Deus tem o poder de ressuscitar os mortos. E às vezes nós chegamos aqui, quarta-feira, mortinhos da Silva, cansados, esgotados, tantos problemas que você viveu hoje, tantas dificuldades que você viveu hoje, o telefone não parou de tocar, foi ou não foi no teu ouvido aí? As mensagens não pararam de chegar, lá na tua casa, meu Deus do céu, quantas confusões. Eu falo para você, é nessa hora que você tem que entender que somente adorando a Deus você vai vencer. Esse homem, ele foi convertido por uma escrava. Começou lá atrás. Alguém indicou o caminho para ele. Eu não sei quem trouxe você aqui, mas eu falo para você, essa pessoa está indicando o caminho da sua conversão, da sua salvação, da tua cura, da tua libertação. Não tem outro meio. Se você quer vencer para o ano que vai chegar, 2023, que é o ano do cumprimento das promessas de Deus, se você quer que as promessas de Deus se cumpram na tua vida, entenda bem, é necessário sair da zona de conforto. É necessário falar assim: está chegando no final do ano, tem festa agora não sei onde, tem festa não sei onde para me comemorar, tem mais não sei o que, a empresa está fazendo isso, aquilo, e eu falo para você, qual é a prioridade na tua vida? Qual é a tua prioridade? Eu vou falar para você, vou dar uma pequena dica. Buscar em primeiro lugar o quê? Não ouvi. Buscar em primeiro lugar o reino do céu, o reino de Deus. E a sua justiça. E tudo mais vos será dado em acréscimo. Enquanto nós não entendermos que a nossa prioridade é Deus, nós vamos achar sempre que temos muitas prioridades. Enquanto nós não entendermos que, assim como Naamã, ele, diante daquele soberano, que é o rei dele, ele não abriu mão da conversão dele. Eu vou me ajoelhar até para apoiar o rei, mas o meu coração pertence a Deus, não mais ao falso Deus. Sou inteiramente do meu Deus.
não a metade, não mais ou menos, não um quarto, não um terço. Não, eu sou inteiramente do Senhor meu Deus, para que Ele possa operar em mim o quê? As suas maravilhas. As suas maravilhas. Foi assim que Padre Jonas nos ensinou. Ele foi inteiramente de Deus e a Canção Nova venceu e continuará vencendo, porque um homem de Deus conseguiu converter a milhares e milhares e milhares continuarão sendo convertidos até pelas fitas, pelos vídeos que continuarão vendo o Padre Jonas. Eu falo para você, tenha coragem de onde o Senhor te colocar, não reclame. Onde o Senhor colocar você, seja você fiel a Deus naquilo que são os ensinamentos que Deus te dá. Busque a Ele. Esqueça os falsos. Não busque mais lugares que você não vai encontrar Deus. Não são de Deus. Busque aquele que tem o poder de curar e ressuscitar os mortos. Há uma diferença em quem serve a Deus e quem não o serve. Naamã olhou para Eliseu, achou que aquele homem era nada. Aquela escrava que ele levou para servir a mulher dele também era nada. Mas depois que ele se converteu, ele entendeu que aquele homem de Deus foi o canal usado pelo Senhor para a sua conversão. Você pode ter certeza, quem te chamou, quem te trouxe aqui, ele está te mostrando, esse é o caminho para a tua conversão. Esse é o caminho para a tua salvação. Esse é o caminho que Deus quer que você siga. Mas para seguir Jesus, é necessário ter a coragem de carregar a tua cruz. Sem ela, não existe vitórias. As vitórias chegarão com a sua cruz, com a tua cruz que você carrega diariamente, é que você vai vencer cada investida demoníaca. E falo mais para você, a cada investida do demônio contra a tua vida, 2 honrarias o Senhor vai te conceder. 2 honrarias, então não tenhas medo, apenas creia, porque aquele que crê, esse irá vencer. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Amém? Olha para o teu irmão, fala de novo assim, coragem, meu irmão, fala para ele. Fala assim, ânimo. Amém? Repete comigo e diga assim, Senhor Jesus, Senhor meu Deus, eu profetizo em teu nome, que o ano de 2022 está começando hoje para mim, e será um ano abençoado, é o ano da esperança, e 2023, eu não tenho dúvida em afirmar, e em profetizar, é o ano do cumprimento das promessas de Deus. Eu tomo posse dessas palavras, porque o Deus de Abraão, Isaque e Jacó está comigo. A Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, está comigo. São Miguel Arcanjo está combatendo por mim. Nada temerei, porque agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, glórias e louvores a ti. Fica de pé, meu irmão, me aplauda nosso Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glórias e louvores a ti, Senhor.